Cleiton, para que você faça suas considerações sobre o trabalho do Carlos. Fiquei tão chateado agora que eu coloquei a câmera aqui do lado para gravar e agora que eu vi que não gravou nada, meu Deus. A minha família vai ficar triste. Não tem problema, você podia ter chamado o povo para entrar, né, Carlos? Mandava o link. Meu Deus. Né? Até explicar pro pessoal que o Google Meet é não sei o que. Ixi, Maria. Bom, vamos lá então, vamos lá. Carlos, gostei do seu trabalho. É um tema, vamos dizer assim, não é inovador, mas não é isso que se espera para uma banca de TCC. Você fez o que se espera, na verdade. Você pegou um tema, já é debatido, mas dá uma nova roupagem aqui. Você falou o quê? Achei interessante o seu trabalho, que você fez uma pesquisa nos sites das transportadoras, das companhias aéreas. Isso me chamou a atenção no seu trabalho. Chamou a atenção positivamente também alguns autores que você andou citando aqui, né? Ingo Sarlet, enfim. Não é muito comum de observar isso aqui na USCIS, né? Você citou também a Cláudia Lima Marques, um pouco mais comum. Citou também o Bruno Mirage, que também não é comum que citem, tá? Gostei bastante disso, achei bem pesquisado, na verdade, por citar esses autores. São autores que aqui em São Paulo são pouco citados, mas que você acabou buscando aí de alguma forma colocá-los aqui. Talvez isso deve ter alguma influência de começar a pesquisar a Cláudia Lima Marques, né? A partir dela, achar o Bruno, enfim, outros mais. Imagino que seja isso. Bom, eu tenho uma pergunta para você aqui. Você afirmou o seguinte, sua exposição, que alguns julgados consideram a ANAC o documento da ANAC superior ao CDC. É isso que você falou? Não. A jurisprudência, em todas as jurisprudências que eu pesquisei, inclusive nas que eu trouxe no trabalho, elas são amplamente favoráveis ao Código de Defesa do Consumidor. Eu não posso afirmar que são todas do país, né? Porque sempre tem um ou outro que às vezes entende de outra forma, né? Mas existe uma pequena corrente doutrinária que é favorável à ANAC, né? Porque ele entende que, assim como já está descrito todas as características da passagem aérea no site, eles entendem que a condição de você comprar num guichê é a mesma, né? Então tem essa corrente favorável, mas é uma corrente muito pequena, inclusive eu não tenho nenhum autor para citar aqui agora nesse momento. Porque quem cita essa corrente é o PSOL, né? Imaginei. E eu tenho mais uma pergunta. Como é que fica a cadeia de consumo, então? Você falou de 1, 2, 3 milhas aqui, aí você fala de Latam, de Gol. 2, 3 milhas é uma coisa, Latam e Gol é outra. Como é que fica a cadeia de consumo nesse caso aí? Quem responde? Então, eles respondem solidariamente. Tanto a companhia aérea quanto a empresa de turismo. Porque a ANAC, né, ela coloca na mesma linha, hierarquicamente, tanto a empresa que intermedia essa venda, a empresa de turismo que intermedia essa venda, quanto a companhia aérea propriamente dito. Então, elas respondem solidariamente. Não só a ANAC, mas o CDC também, né? Sim. Mas eu estou satisfeito, professora Thaís, com as respostas do Carlos. Muito obrigada, professor Cleiton. Antes de eu passar a palavra para a professora Carla, eu vou pedir para o professor Cleiton de novo fazer um print de tela, uma fotografia da gente, todo mundo sorrindo. Pode ser, professor? Ele está falando, mas ele está no mudo, a gente não está ouvindo nada. Falei que se ele for sair depois do veredito, né? Antes não, mas é que eu queria logo garantir por causa do seu horário, professor Cleiton. Eu vou passar a palavra para a professora Carla, para que então ela faça as considerações. Agradeço, viu, professor Cleiton? Boa tarde de novo. A gente já está vindo de outras bancas, viu, Carlos? Por isso que a gente já se viu aqui. Mas você não, então seja bem-vindo, sinta-se acolhido aí. É um prazer te rever.
tá no tempo da gente rever aqueles que foram nossos no terceiro, no quarto semestre. O professor Cleiton pega no final, mas eu pego lá no comecinho, aí eles crescem, ficam ótimos, né? Uma beleza. Prazer te rever, viu, Carlos? Igualmente. E eu fiquei muito contente de ver o seu trabalho, viu? Um trabalho, assim, robusto e que me deixou contente de ver também aqui a sua apresentação aí em relação ao que você escreveu, ao que você produziu. Parabéns. Carlos, eu vou fazer só algumas poucas observações aqui e aí eu acho que a gente pode fechar, porque o professor Cleiton já fez perguntas aí que seriam as perguntas focais do seu trabalho mesmo, né? Carlos, eu senti falta assim de você apontar qual modalidade você tinha escolhido. Claro que é uma monografia, né? Depois que a gente lê, a gente percebe. Mas você chamou de TCC, de trabalho de conclusão de curso, de trabalho de conclusão de curso. E a tua folha de rosto ali, ela não tá muito bonita de acordo com o nosso template, viu? Ficou aquele negocinho comprido embaixo e tal. Dá uma reformulada, porque o seu trabalho merece que esteja assim, tinindo tudo, tá bom? E coloque lá também a modalidade monografia, tá? Que você acabou fazendo uma monografia, mas você chamou o tempo todo de trabalho de conclusão de curso. É o hábito. Hoje a resolução que institui as diretrizes do curso de Direito chama de trabalho de curso. E aí dá a possibilidade das instituições de ensino estabelecerem as modalidades. Exatamente. Então, coloca lá TC, trabalho de curso, e a tua modalidade é monografia, tá? Eu senti falta no seu resumo e na sua introdução, depois que eu li todo o seu trabalho, e aí vi lá que você tem algo bastante robusto, de você estabelecer direitinho o seu método, tá, Carlos? Você colocou lá, método dedutivo pesquisa bibliográfica. Não tá muito aquém, muito aquém do que realmente você trouxe aí a Lume no seu trabalho. Então, seria bom você reformular isso, né? Estabelecer direitinho ali a metodologia que você utilizou. E, Carlos, você faz uma pesquisa em fontes secundárias, você traz a doutrina, você traz artigos científicos, você faz, inclusive, uma pequena análise jurisprudencial ali. Então, seria bom você colocar isso com mais ali detalhamento e tá mais adequado, porque ficou muito vago, tá? E pesquisa bibliográfica nos remete à ideia só de livro, né? Porque bibliográfico, bíblio, né? Bíblo vem de livros aí, né? Sim. E tem uma série de outras fontes, né? Então, veja isso tanto no resumo como na sua introdução, para o seu trabalho ficar bem completo, tá? A tua introdução no sumário não está numerada. E a introdução é o item número 1 do seu trabalho, tá? Então, você vai ter que alterar ali a numeração do seu sumário, mas aí vai ficar certinho. Certo. E eu não gosto de conclusão, embora a minha pergunta vá considerações finais. Eu gosto, porque eu acho que a gente que pesquisa, escreve, estuda, a gente sempre está em movimento, né? Sim. Sempre abrindo aí outras fontes, outros vieses. Eu não gosto muito de conclusão que fecha, né? Conclusão, pá. Considerações finais em relação a esse momento que você faz na sua pesquisa. Inclusive, a gente que escreve artigo sempre coloca algo para puxar uma outra pesquisa, um outro artigo, uma outra, não é, professor Cleiton? Um outro trabalho. Então, a gente sempre fala das lacunas que ficaram quando a gente termina, né? Então, olha, isso dá para fazer outra coisa. Então, a gente coloca isso no próprio artigo, né? Para suscitar um outro caminho, uma outra pesquisa. Então, assim, eu não gosto de conclusão. Então, se você for dos meus, muda lá a sua conclusão para as considerações finais, tá bom? Faz uma revisão do seu trabalho, tem alguns errinhos de digitação. O Tartucci virou Tratucci lá na página 9. Nossa, eu lembrei de... Nossa senhora, eu fiquei tanto tempo, eu fiquei, nossa, eu tenho que arrumar isso aqui, tem que arrumar isso aqui, tem que... Aí fica nossa. E os arguidores vão e leem a página 9. E é logo no começo, do trabalho. É a coisa pequena que você deixa e fica, depois você acaba esquecendo. Mas é isso. Carlos, eu fiquei orgulhosa de ver você expor aqui o seu trabalho e o que você produziu. E fiquei bem orgulhosa mesmo. Porque a gente vê vocês lá no comecinho do curso, ainda tá todo mundo meio acabrunhado, assim. E aí vocês crescem, afloram, vão voar, né? Então eu fiquei bem contente de vê-lo aqui. E aí, exatamente por isso, né? E partindo aí também do gancho da conclusão, eu queria dizer o seguinte... Carlos, você está mais do que credenciado a produzir, a escrever, a pesquisar.
sempre baseado num referencial forte, robusto, né? Um referencial teórico aí que você pode pesquisar. Mas no final das contas, você está apto também a tirar suas próprias conclusões a respeito daquilo que você estiver estudando, né? A defender a sua tese, né? E aí eu queria que você terminasse aqui a nossa arguição dizendo para a gente qual que é a tua tese em relação ao tema do seu trabalho, né? Porque a ANAC, eu vou ter que recorrer ao nosso maravilhoso judiciário, como você disse, mas e o Carlos, doutor Carlos, pensa o que a respeito? Qual que é a tese que você defenderia aí exatamente? Eu entendo que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já vem para proteger o consumidor final, né, nessas relações, né? Então, como que vem uma ANAC para proteger os detentores do papel moeda, né, que são as grandes companhias aéreas, e coloca uma norma mais favorável a elas, né? Então, inclusive tem um projeto de lei que para aumentar o prazo para o arrependimento do consumidor para acho que 45 dias, se eu não me engano, tá? Para idosos, né, e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, não tem cabimento um negócio desse, colocar 24 horas, gente, porque tem gente que faz acesso, tem gente que até hoje, inclusive, não tem computador em casa, então se desloca até algum lugar. Eu vejo muito isso porque eu trabalho no comércio, então tem bastante pessoas que trabalham em restaurantes, em bares e tal, e no final nas suas férias, elas compram passagens para ir ver os familiares que moram em outros estados, né? Então eles realmente não têm acesso. Então como que seria, você vai limitar eles a 24 horas, sendo que eles não vão ter o acesso o tempo inteiro, né? Então é mais do que no mínimo, né, o direito ao arrependimento do Código de Defesa do Consumidor. E se ele fosse expandido, seria melhor ainda. Carlos, só uma coisa então, já que você diz aí sobre você não sabe o porquê que a agência, né? Então estuda um pouquinho sobre teoria da captura das agências reguladoras. Teoria da captura. Estuda esse tema. Eu sei que é um tema que é zero abordado durante o curso, mas estude sobre teoria da captura das agências reguladoras. Obrigada. Você vai entender o porquê que isso acontece. Tem explicação científica, técnica para isso. Obrigada, professora Thaís. Professor Cleiton, sempre um prazer fazer as bancas com você. E, Carlos, obrigada também, viu? Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, eu vou pedir para que você se retire uns minutinhos da sala. Fica atento no seu WhatsApp, que eu peço para você voltar, só para a gente deliberar. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom.